Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento com um coração rendido e uma alma sedenta pela tua presença. Venho até ti não por minha própria justiça, pois reconheço que sou falho e imperfeito, mas venho amparado pela justiça que vem somente de ti, coberto pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. Neste instante, eu silencio todas as vozes do mundo, todas as preocupações que tentam dominar minha mente, e escolho fixar meus olhos unicamente em ti, porque sei que és o único que pode me proteger verdadeiramente. Pai, eu reconheço que muitas armas têm sido forjadas contra minha vida, algumas que eu consigo identificar e outras que operam nas sombras, longe dos meus olhos, mas nunca longe do teu olhar que tudo vê e tudo conhece. Existem pessoas que tramam em segredo, que falam palavras de maldição quando pensam que ninguém está ouvindo, que desejam meu fracasso e se alegrariam com minha queda. Existem forças espirituais que se movem nas regiões invisíveis, principados e potestades que tentam bloquear minhas bênçãos, destruir minha família, roubar minha saúde e acabar com minha paz. Mas eu me levanto hoje na autoridade do nome de Jesus e declaro que nenhuma dessas armas prosperará. Eu declaro com toda a fé do meu coração que as armas da calúnia não prosperarão contra a minha vida. Aqueles que espalham mentiras sobre meu caráter, que distorcem minhas palavras e minhas intenções, que tentam manchar minha reputação diante dos outros, não terão sucesso em seus intentos malignos. Tu és o Deus da verdade, e a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Eu confio que tu revelarás a verdade no tempo certo, que tu vindicarás minha honra e que aqueles que me acusam falsamente serão envergonhados, não para sua destruição, mas para que reconheçam o teu poder e se arrependam de seus caminhos. Declaro também que as armas da inveja não prosperarão contra a minha vida. Sei que existem olhos que me observam com ressentimento, corações que se enchem de amargura quando me veem abençoado, pessoas que não suportam ver meu progresso e minha felicidade. Mas eu não viverei com medo da inveja alheia, porque tu és meu escudo e minha proteção. A inveja pode tentar me alcançar, mas ela se quebrará contra o muro de fogo que tu colocas ao meu redor. Eu escolho continuar caminhando na direção das bênçãos que tu preparaste para mim, sem me intimidar pelos olhares de desaprovação daqueles que não celebram minhas vitórias. Senhor, eu declaro que as armas da traição não prosperarão contra a minha vida. Assim como Judas traiu Jesus com um beijo, sei que existem pessoas que se aproximam de mim com sorrisos falsos e abraços vazios, que fingem amizade enquanto planejam minha ruína. Mas tu conheces o coração de cada pessoa. Tu vês além das máscaras e das aparências. Eu peço que tu me dês discernimento para identificar aqueles que não são verdadeiros, que tu afastes de mim os traidores, ou que tu transformes seus corações pelo poder do teu Espírito Santo. E mesmo que a traição venha, eu confio que tu transformarás essa dor em testemunho, assim como transformaste a cruz em salvação. Eu declaro neste momento que as armas da enfermidade não prosperarão contra a minha vida. O inimigo tenta atacar meu corpo físico, trazendo doenças, dores e fraquezas que tentam me impedir de cumprir o propósito que tu tens para mim. Mas eu me apego às tuas promessas de cura e restauração. Pelas chagas de Jesus eu fui sarado, e eu recebo essa cura agora, não apenas para meu corpo, mas para minha mente e minhas emoções. Toda enfermidade que tenta se estabelecer em mim é arrancada pela raiz neste momento, em nome de Jesus. Eu decreto saúde sobre cada órgão, cada célula, cada sistema do meu corpo, porque tu és o Senhor que me sara. Pai, eu declaro que as armas financeiras do inimigo não prosperarão contra a minha vida. A escassez, a dívida, o desemprego, os bloqueios financeiros que tentam me sufocar e me fazer desistir dos meus sonhos, tudo isso eu entrego nas tuas mãos poderosas. Tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu não serei escravo do dinheiro, nem prisioneiro da falta dele, porque minha confiança está em ti, o dono do ouro e da prata, o Senhor de toda a provisão.
Eu declaro que as portas da prosperidade se abrem para mim, não para acumular riquezas egoisticamente, mas para que eu possa abençoar outros e expandir o teu reino na terra. Declaro também que as armas do medo não prosperarão contra a minha vida. O medo tenta me paralisar, me impedir de avançar, me fazer recuar diante dos desafios que tu colocas em meu caminho. Mas tu não me deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu me recuso a viver como refém do medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Cada vez que o medo tentar se aproximar, eu lembrarei das tuas promessas. Eu repetirei as tuas palavras. Eu me apegarei à tua presença que nunca me abandona. Senhor, eu declaro que as armas da solidão não prosperarão contra a minha vida. O inimigo tenta me isolar, me fazer sentir abandonado, me convencer de que ninguém se importa comigo e que estou sozinho nesta batalha. Mas tu prometeste que nunca me deixarias nem me desampararás. Mesmo quando todos me abandonarem, tu permaneces ao meu lado. Tu és o amigo mais chegado que um irmão, o companheiro fiel em todas as horas, o consolador que enxuga minhas lágrimas quando ninguém está vendo. Eu nunca estou sozinho, porque tu habitas em mim pelo teu Espírito Santo. Eu declaro com autoridade que as armas da depressão e da ansiedade não prosperarão contra a minha vida. Vivemos em tempos difíceis, onde a mente humana é constantemente bombardeada por preocupações, pressões e medos sobre o futuro. Mas tu és o Deus da paz que excede todo entendimento. Eu entrego nas tuas mãos cada pensamento ansioso, cada preocupação que tenta roubar meu sono, cada tristeza que tenta se instalar em meu coração. Tu renova minhas forças como as da águia. Tu me dás alegria pela manhã mesmo depois de noites de choro. Tu restaura minha alma e me guia por caminhos de justiça por amor do teu nome. Senhor Deus dos exércitos, eu me posiciono agora diante do teu trono não mais apenas como alguém que busca proteção, mas como um guerreiro espiritual que reconhece a realidade da batalha invisível que se trava ao meu redor todos os dias. Eu sei que a minha luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que posso ver com meus olhos naturais, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, eu me revisto agora da tua armadura completa, preparado para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme de pé. Pai, eu reconheço que existem armas espirituais que foram forjadas especificamente contra minha vida, contra minha família, contra meu chamado e contra tudo aquilo que tu tens preparado para mim. Essas armas não são feitas de materiais terrenos, mas são construídas nas oficinas do inferno, moldadas pela maldade de espíritos que odeiam a humanidade e que se opõem ferozmente a todo aquele que decide caminhar nos teus caminhos. Mas eu não tenho medo dessas armas, porque aquele que está comigo é infinitamente maior e mais poderoso do que todos os exércitos das trevas reunidos. Eu quebro agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda arma de feitiçaria que foi lançada contra a minha vida. Existem pessoas que, movidas pelo ódio, pela inveja ou por interesses malignos, buscam poderes ocultos para me prejudicar, para bloquear meus caminhos, para trazer confusão à minha mente e destruição ao meu lar. Elas acendem velas, fazem rituais, pronunciam encantamentos e invocam espíritos imundos para me atacar. Mas eu declaro que todo o trabalho de feitiçaria, toda macumba, todo despacho, toda oferenda feita em meu nome para o mal, é completamente anulado pelo poder do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário tem mais poder do que qualquer ritual das trevas. Eu decreto a quebra de toda arma de amarração espiritual que tenta prender minha vida em ciclos de fracasso, de derrota e de estagnação. O inimigo usa cordas invisíveis para nos manter presos a padrões destrutivos, para nos impedir de avançar, para nos fazer repetir os mesmos erros e viver as mesmas derrotas geração após geração. Mas eu declaro que essas cordas são cortadas agora mesmo pelo fio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sou livre para avançar, livre para prosperar,
livre para conquistar tudo aquilo que tu prometeste para mim. Nenhuma amarração terá mais poder sobre minha vida, minha mente, minhas finanças ou meus relacionamentos. Senhor, eu quebro toda a arma de maldição hereditária que tenta operar em minha vida, através da minha linhagem familiar. Sei que os pecados dos pais podem trazer consequências para os filhos até a 3ª e 4ª geração, e reconheço que em minha árvore genealógica podem existir portas que foram abertas para o inimigo através de idolatria, ocultismo, pactos malignos, imoralidade e rebelião contra ti. Mas eu declaro que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu me desconecto de toda maldição ancestral, de todo pacto feito por meus antepassados com as trevas, de toda herança espiritual maligna que tenta se manifestar em minha vida. O sangue de Jesus quebra agora toda a corrente geracional. Eu anulo e destruo toda a arma de palavras de maldição que foram pronunciadas contra mim ao longo da minha existência. Desde o ventre da minha mãe, palavras negativas podem ter sido lançadas sobre mim. Profecias de fracasso, declarações de morte, sentenças de incapacidade e inutilidade. Talvez meus próprios pais, sem entender o poder das palavras, tenham declarado coisas terríveis sobre meu futuro. Talvez professores, colegas, ex-companheiros ou até mesmo líderes religiosos tenham usado suas línguas como armas para me ferir e me limitar. Mas eu declaro que toda palavra de maldição é revertida agora em nome de Jesus. Onde disseram que eu fracassaria, eu prosperarei. Onde disseram que eu morreria, eu viverei. Onde disseram que eu não seria nada, eu serei tudo aquilo que tu determinaste que eu fosse. Pai, eu quebro toda a arma de bloqueio espiritual que tenta impedir minhas orações de chegarem até ti e tuas bênçãos de chegarem até mim. Assim como o príncipe da Pérsia tentou impedir o anjo que trazia a resposta para Daniel, sei que existem forças demoníacas posicionadas estrategicamente para interceptar aquilo que tu envias para mim. Mas eu declaro que todo bloqueio é removido agora. Todo impedimento espiritual é destruído. Toda barreira invisível é derrubada pelo poder do nome que está acima de todo nome. Minhas orações sobem como incenso agradável diante de ti, e tuas bênçãos descem sobre mim como chuva abundante sobre terra seca. Eu destruo agora toda arma de confusão mental que o inimigo tenta usar contra mim. Ele ataca minha mente com pensamentos de dúvida, de incredulidade, de medo e de desespero. Ele tenta me fazer questionar tua bondade, teu amor e tuas promessas. Ele sussurra mentiras no silêncio da noite, tentando me convencer de que tu me abandonaste, de que minhas orações não são ouvidas, de que não há esperança para minha situação. Mas eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu me recuso a dar ouvidos às mentiras do pai da mentira. Minha mente é guardada pela tua paz. Meus pensamentos são renovados pela tua palavra. E eu tenho a mente de Cristo para discernir a verdade e rejeitar o engano. Senhor, eu quebro toda a arma de opressão espiritual que tenta pesar sobre minha alma como uma nuvem escura que não se dissipa. Existem momentos em que sinto um peso inexplicável, uma tristeza que não tem causa aparente, um desânimo que parece sugar toda a minha energia e vontade de viver. Reconheço que isso muitas vezes é um ataque direto das trevas contra meu espírito, uma tentativa de me enfraquecer para que eu abandone a fé e desista de lutar. Mas eu me levanto agora contra toda opressão em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito opressor se afaste de mim imediatamente. Eu recebo agora a alegria do Senhor, que é minha força, o óleo da alegria em vez de pranto, a veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu anulo toda a arma de divisão que o inimigo tenta usar para destruir meus relacionamentos, minha família e minhas amizades. Ele semeia discórdia, mal-entendidos, ofensas e ressentimentos entre aqueles que deveriam estar unidos. Ele usa pequenas coisas para criar grandes conflitos, e grandes conflitos para causar separações definitivas. Mas eu declaro que minha casa servirá ao Senhor, que minha família permanecerá unida debaixo da tua cobertura, que meus relacionamentos serão protegidos pelo teu amor.
Todo espírito de divisão é amarrado e lançado fora agora mesmo. Onde houve discórdia, haverá paz. Onde houve ofensa, haverá perdão. Onde houve separação, haverá reconciliação. Pai, eu quebro toda arma de atraso espiritual que tenta roubar o tempo certo das minhas bênçãos e conquistas. O inimigo não pode impedir completamente aquilo que tu determinaste para mim, mas ele tenta atrasar, procrastinar e adiar indefinidamente a manifestação das tuas promessas em minha vida. Ele quer que eu morra sem ver aquilo que tu preparaste, que eu desista antes de alcançar a vitória, que eu perca a esperança enquanto espero. Mas eu declaro que todo atraso demoníaco é cancelado agora, em nome de Jesus. O tempo perdido será restaurado. Os anos que o gafanhoto comeu serão devolvidos, e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes ainda nos meus dias. Eu destruo toda arma de cegueira espiritual que tenta me impedir de enxergar a verdade, de compreender tua vontade e de discernir os tempos e as estações. O inimigo coloca véu sobre os olhos do entendimento para que não vejamos a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele nos distrai com coisas secundárias para que percamos de vista o que realmente importa. Mas eu declaro que meus olhos espirituais são abertos agora. Pelo poder do Espírito Santo, eu vejo com clareza o caminho que devo seguir. Eu compreendo os mistérios do teu reino. Eu discerno entre o santo e o profano, entre o precioso e o vil. Nenhuma cegueira espiritual terá domínio sobre mim. Senhor, eu quebro toda a arma de roubo espiritual que o inimigo usa para tirar de mim aquilo que tu me deste. Ele é ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E ele não tem escrúpulos em tomar aquilo que não lhe pertence. Ele rouba nossa paz, nossa alegria, nossa saúde, nossos recursos, nossos relacionamentos e até mesmo nossa fé. Mas eu declaro que todo roubo espiritual é revertido agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tomou de mim será devolvido em dobro, em triplo, em cétuplo. Eu não apenas recuperarei o que perdi, mas receberei muito mais do que tinha antes, porque tu és o Deus da restauração completa. Eu anulo toda arma de pacto maligno que possa existir sobre minha vida sem meu conhecimento ou consentimento. Talvez em minha infância, alguém tenha me consagrado a entidades das trevas. Talvez em momentos de desespero, eu mesmo tenha feito promessas tolas a forças que não eram de ti. Talvez através de objetos, lugares ou práticas eu tenha inadvertidamente aberto portas para o inimigo. Mas eu declaro que todo pacto com as trevas é quebrado agora pelo sangue de Jesus. Eu me arrependo de toda participação consciente ou inconsciente com o ocultismo e renuncio a qualquer aliança que não seja contigo. Meu único pacto é com o Deus vivo e verdadeiro, selado pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Pai, eu quebro toda arma de perseguição espiritual que me segue como uma sombra maligna por onde quer que eu vá. Existem espíritos designados especificamente para me atormentar, para me seguir, para me atacar em momentos de vulnerabilidade. Eles conhecem minhas fraquezas, estudam meus padrões e esperam o momento certo para atacar. Mas eu declaro que toda perseguição demoníaca cessa agora em nome de Jesus. Eu sou protegido pelo sangue do Cordeiro, cercado por anjos guerreiros, coberto pela sombra do Todo-Poderoso. Nenhum perseguidor das trevas terá mais acesso à minha vida, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Senhor Deus, agora que as armas foram quebradas, agora que as correntes foram despedaçadas e as fortalezas do inimigo foram derrubadas sobre minha vida, eu venho diante de ti com um coração grato e expectante para receber a restauração completa que somente tu podes oferecer. Eu reconheço que não basta apenas destruir aquilo que o inimigo construiu contra mim. É necessário que tu edifiques novamente tudo aquilo que foi danificado, que tu restaures tudo aquilo que foi roubado, que tu cures tudo aquilo que foi ferido durante os anos de batalha espiritual. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, e eu confio que este é o tempo da minha restauração completa. Pai,
Eu te peço que restaures minha alma que foi tão profundamente afetada pelos ataques espirituais que enfrentei ao longo da minha jornada. Minha alma carrega cicatrizes de batalhas que ninguém viu, feridas que sangram por dentro enquanto eu sorrio por fora, traumas que me acordam no meio da noite e me fazem questionar se algum dia terei paz verdadeira. Mas tu és o pastor que restaura a alma cansada, que me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Eu entrego agora cada fragmento da minha alma quebrada nas tuas mãos de oleiro, para que tu a reconstruas mais forte e mais bela do que era antes. Eu te peço, Senhor, que restaures minha mente que foi bombardeada por tantas mentiras, tantos medos e tantas preocupações plantadas pelo inimigo durante os anos de opressão espiritual. Minha mente se acostumou a pensar de forma negativa, a esperar o pior, a duvidar das tuas promessas e a questionar teu amor por mim. Os pensamentos tóxicos criaram raízes profundas, e mesmo agora que as armas foram quebradas, os padrões de pensamento destrutivos ainda tentam dominar minha forma de ver o mundo e a mim mesmo. Mas eu declaro que minha mente é renovada agora pelo poder da tua palavra, que cada pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, e que eu recebo a mente de Cristo para pensar como tu pensas. Senhor, restaura meu coração que foi partido tantas vezes pelas decepções, traições e abandonos que sofri enquanto as armas do inimigo operavam contra minha vida. Meu coração aprendeu a se proteger construindo muros, aprendeu a desconfiar antes de confiar, aprendeu a esperar a dor antes de esperar o amor. Eu me fechei para não ser ferido novamente, mas ao me fechar, também me impedi de receber o amor que tu tens para mim, e o amor que outras pessoas genuinamente querem me oferecer. Eu peço que tu cures as feridas do meu coração, que tu derretas os muros que construí ao redor dele, e que tu restaures minha capacidade de amar e ser amado sem medo. Pai, eu te peço que restaures minha fé que foi abalada durante os tempos de provação intensa. Houve momentos em que eu duvidei de ti, momentos em que questionei se tu realmente existias, se tu realmente te importavas comigo, se tu realmente ouvias minhas orações. As armas do inimigo tentaram destruir minha confiança em ti, tentaram me fazer acreditar que tu me abandonaste no momento em que eu mais precisava de ti. Mas agora eu reconheço que tu estiveste comigo o tempo todo, mesmo quando eu não podia te sentir, mesmo quando o silêncio parecia insuportável. Restaura minha fé, Senhor. Faz com que ela seja mais forte do que nunca, inabalável diante das tempestades que ainda virão. Eu clamo pela restauração da minha identidade, que foi distorcida pelas palavras de maldição e pelas mentiras que o inimigo sussurrou sobre quem eu sou. Durante tanto tempo eu acreditei que eu era um fracasso, que eu era indigno de amor, que eu era incapaz de realizar qualquer coisa significativa. Essas mentiras se tornaram parte da forma como eu me via. E mesmo agora que elas foram quebradas, ainda luto para me enxergar através dos teus olhos. Mas tu dizes que eu sou tua obra-prima, criado em Cristo Jesus para boas obras que tu preparaste de antemão para que eu andasse nelas. Restaura minha identidade como filho amado do Rei dos Reis, como herdeiro das tuas promessas, como alguém que tem valor inestimável diante de ti. Senhor, restaura minha família que foi atacada ferozmente pelas armas de divisão, discórdia e destruição do inimigo. Os relacionamentos foram danificados, as conexões foram enfraquecidas, o amor foi sufocado por ressentimentos e mágoas acumuladas ao longo dos anos de batalha espiritual. Mas eu declaro que minha família será restaurada pelo teu poder sobrenatural. Onde houve distância, haverá proximidade. Onde houve silêncio frio, haverá conversas cheias de amor. Onde houve feridas profundas, haverá cura completa. Tu és o Deus que restaura os relacionamentos quebrados, que une aquilo que o inimigo tentou separar. E eu confio que tu farás isso em minha família. Pai, eu te peço que restaures minha saúde que foi atacada pelas armas de enfermidade lançadas contra meu corpo durante os anos de guerra espiritual. O estresse constante, a ansiedade persistente, o medo crônico e a opressão espiritual deixaram marcas no meu corpo físico. Meu sistema imunológico foi enfraquecido,
Meus órgãos foram sobrecarregados. Minhas forças foram drenadas até o ponto de exaustão completa. Mas Tu és o Senhor que me sara, o médico dos médicos, aquele que cura todas as minhas enfermidades. Eu recebo agora Tua cura restauradora em cada célula do meu corpo, em cada órgão, em cada sistema. Minha saúde é restaurada completamente em nome de Jesus. Eu clamo pela restauração das minhas finanças que foram saqueadas pelas armas de roubo e bloqueio financeiro do inimigo. Durante anos eu lutei contra a escassez, contra dívidas que pareciam se multiplicar, contra portas que se fechavam sempre que eu tentava prosperar. O inimigo roubou oportunidades, bloqueou promoções, destruiu negócios e me manteve em um ciclo de pobreza e limitação. Mas agora que essas armas foram quebradas, eu declaro que a restauração financeira começa neste momento. Tu devolverás tudo o que foi roubado. Tu abrirás as janelas dos céus sobre minha vida. Tu me farás próspero para que eu possa ser bênção para outros e contribuir generosamente para a expansão do Teu reino. Senhor, restaura meus sonhos que foram sufocados pelas armas de desânimo e desesperança que o inimigo lançou contra mim. Houve um tempo em que eu sonhava grande, em que eu acreditava que coisas extraordinárias eram possíveis, em que eu olhava para o futuro com expectativa e entusiasmo. Mas as batalhas constantes, as derrotas repetidas e as decepções acumuladas fizeram com que eu parasse de sonhar, que eu me contentasse com uma existência medíocre, que eu desistisse de acreditar que Tu tinhas algo grandioso reservado para mim. Mas eu me recuso a viver sem sonhos. Restaura, Senhor, a capacidade de sonhar os sonhos que Tu colocas em meu coração. E dá-me coragem para persegui-los com toda a minha força. Pai, eu Te peço que restaures meu propósito que foi obscurecido pelas armas de confusão e distração que o inimigo usou para me desviar do caminho que Tu traçaste para mim. Durante muito tempo eu andei perdido, sem saber para onde ir, sem entender por que eu estava aqui, sem compreender qual era a minha missão nesta terra. O inimigo me fez perder tempo precioso com coisas que não tinham valor eterno. Me distraiu com preocupações vazias e me confundiu com múltiplas vozes que competiam pela minha atenção. Mas agora eu peço clareza, eu peço direção, eu peço que Tu restaures a visão do meu propósito e me guies com mão firme pelo caminho que devo seguir. Eu clamo pela restauração da minha alegria que foi roubada pelas armas de tristeza e depressão que tentaram dominar minha alma. A alegria do Senhor é minha força, mas durante tanto tempo eu vivi sem essa força, arrastando-me pelos dias com um peso insuportável no peito, fingindo sorrisos que não refletiam o que eu sentia por dentro. O inimigo roubou minha capacidade de me alegrar nas pequenas coisas, de celebrar as vitórias, de encontrar beleza no cotidiano. Mas Tu vieste para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Restaura minha alegria, Senhor. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que brota da certeza de que Tu estás comigo e que tudo coopera para o meu bem. Senhor, restaura minha paz, que foi perturbada pelas armas de ansiedade e tormento que o inimigo lançou contra minha mente e meu coração. Eu vivia em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo ataque, sempre temendo o que o amanhã traria, nunca conseguindo descansar verdadeiramente. Mas Tu prometeste uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora, não como o mundo dá, mas como somente Tu podes dar. Minha paz é restaurada, meu descanso é restaurado, minha tranquilidade é restaurada em nome de Jesus. Pai, eu Te peço que restaures minha comunhão contigo que foi prejudicada durante os tempos de batalha intensa. Houve momentos em que eu me afastei de Ti, não porque eu quisesse, mas porque a opressão era tão forte que eu não conseguia orar, não conseguia ler Tua palavra, não conseguia sentir Tua presença. O inimigo construiu um muro entre nós, e eu me senti sozinho e abandonado. Mas agora que esse muro foi derrubado, eu corro de volta para os Teus braços como o filho pródigo que volta para casa. Restaura nossa intimidade, Senhor. Restaura as horas doces de comunhão. Restaura a sensibilidade ao Teu Espírito.
Restaura o prazer de estar na tua presença. Eu declaro que este é o tempo da restauração completa em todas as áreas da minha vida. Assim como tu restauraste Jó depois de todas as suas perdas, dando-lhe o dobro de tudo o que ele tinha antes, eu creio que tu farás o mesmo comigo. As armas foram quebradas, as fortalezas foram derrubadas, e agora é tempo de reconstruir sobre fundamentos sólidos. Eu não serei mais o mesmo depois desta oração, porque tu estás fazendo uma obra nova em mim. O velho passou, o novo chegou, e é o caminho em direção ao futuro glorioso que tu preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Senhor, eu te agradeço porque a restauração já começou, mesmo que eu ainda não veja todos os resultados com meus olhos naturais. Eu sei que tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim. Cada dia será um passo a mais na direção da plenitude. Cada manhã trará novas misericórdias. Cada momento será uma oportunidade de experimentar mais da tua graça restauradora. Eu me levanto das cinzas como a fênix, não pela minha própria força, mas pelo poder do teu Espírito que opera em mim. A restauração é minha herança, como filho do Deus Altíssimo, e eu a recebo com gratidão e expectativa. Senhor Deus, médico dos médicos, aquele que formou meu corpo com suas próprias mãos no ventre da minha mãe, eu venho agora diante do teu trono de graça especificamente para clamar pela restauração completa da minha saúde. Tu conheces cada célula do meu corpo, cada órgão que tu criaste com perfeição, cada sistema que tu desenhaste para funcionar em harmonia. Nada está escondido dos teus olhos, nenhuma dor passa despercebida pelo teu coração amoroso. Nenhuma enfermidade é grande demais para o teu poder curador. Eu me coloco inteiramente nas tuas mãos, confiando que tu és o Senhor que me sara, o Deus que restaura e renova todas as coisas. Pai, eu reconheço que durante os anos de batalha espiritual, meu corpo sofreu consequências devastadoras que ainda carrego comigo. O estresse constante de viver sob ataque afetou profundamente meu sistema nervoso, deixando-me em estado permanente de alerta, incapaz de relaxar verdadeiramente, sempre esperando o próximo golpe. A ansiedade crônica que o inimigo plantou em minha mente se manifestou em sintomas físicos que os médicos muitas vezes não conseguem explicar completamente. Dores de cabeça persistentes, tensão muscular que não alivia, problemas digestivos que parecem não ter causa aparente, insônia que me rouba o descanso necessário para a recuperação do meu corpo. Senhor, eu te peço que restaures meu coração físico que carregou o peso de tantas preocupações, medos e angústias ao longo desta jornada. A tua palavra diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Durante muito tempo meu espírito esteve abatido, e isso afetou diretamente a saúde do meu coração. A pressão arterial foi alterada, o ritmo cardíaco foi perturbado, e o músculo que bombeia vida para todo o meu corpo foi enfraquecido pelo fardo emocional que eu carreguei. Mas eu declaro cura sobre meu coração agora. Cada artéria é limpa, cada válvula funciona perfeitamente, cada batimento é forte e regular, porque tu estás restaurando o centro vital do meu corpo físico. Pai, eu te peço que restaures minha energia vital, que foi completamente drenada durante os anos de batalha espiritual. Eu me sinto exausto de uma forma que o sono não consegue resolver, cansado de uma maneira que vai além do físico e alcança as profundezas da minha alma. Acordar pela manhã se tornou um esforço imenso, e passar o dia realizando tarefas simples parece requerer uma força que eu simplesmente não tenho mais. O inimigo roubou minha vitalidade, minha disposição, minha capacidade de enfrentar a vida com vigor e entusiasmo. Mas tu és a fonte de toda a energia, o Criador da vida em sua plenitude. E eu declaro que minha energia é restaurada agora. Minhas forças são renovadas como as da águia, e eu recebo disposição sobrenatural para viver cada dia com intensidade e propósito. Eu clamo pela restauração do meu sono que foi perturbado por tantas noites de tormento, pesadelos, insônia e descanso interrompido. O sono é o tempo que tu designaste para que meu corpo se recupere, se regenere e se fortaleça, mas o inimigo atacou ferozmente esse momento sagrado de restauração.
Eu passei noites em claro lutando contra pensamentos ansiosos. Acordei inúmeras vezes com o coração acelerado por causa de sonhos perturbadores. E mesmo quando consegui dormir, acordei mais cansado do que quando deitei. Mas eu declaro que meu sono é restaurado agora em nome de Jesus. Tu dás sono aos teus amados, e eu recebo esse presente agora. Minhas noites serão de descanso profundo e reparador. Meus sonhos serão pacíficos, e eu acordarei cada manhã renovado e fortalecido. Senhor, eu te peço que restaures minha mente, que foi tão profundamente afetada pela guerra espiritual que travei. A névoa mental que me impede de pensar com clareza, a dificuldade de concentração que atrapalha meu trabalho e meus estudos, os lapsos de memória que me fazem esquecer coisas importantes. Tudo isso são consequências dos ataques que sofri. Meu cérebro foi sobrecarregado por preocupações constantes, bombardeado por pensamentos negativos e privado do descanso necessário para funcionar adequadamente. Mas tu és o Criador da mente humana. Tu conheces cada sinapse, cada neurotransmissor, cada região cerebral. Eu declaro restauração completa da minha função cognitiva agora. Minha clareza mental retorna. Minha memória é fortalecida. Minha capacidade de concentração é restaurada pelo teu poder. Pai, eu te peço que restaures minha capacidade de sentir prazer nas coisas boas da vida, que foi roubada pela depressão e pela anedonia que o inimigo trouxe sobre mim. A comida perdeu o sabor. As atividades que antes me davam alegria se tornaram vazias, e eu me tornei incapaz de experimentar as bênçãos simples que tu colocas no meu caminho diariamente. Mas eu declaro que minha capacidade de sentir prazer é restaurada agora. Meus sentidos são renovados. Minha capacidade de apreciar a beleza é restabelecida. E eu voltarei a experimentar a alegria de viver que tu sempre quiseste que eu tivesse. Eu declaro que a partir deste momento, meu corpo entra em um processo acelerado de cura e restauração sobrenatural. Cada célula do meu corpo responde ao comando do Espírito Santo e começa a se regenerar. Cada sistema do meu organismo volta a funcionar em perfeita harmonia. Cada órgão é restaurado à sua função original. Eu não serei mais definido pelas doenças que o inimigo trouxe sobre mim, mas serei conhecido como alguém que experimentou o poder curador do Deus vivo. Minha saúde restaurada será um testemunho da tua fidelidade e do teu amor por mim. Senhor, eu te agradeço porque tu ouviste minha oração e porque a restauração da minha saúde já começou. Mesmo que eu ainda não veja todos os resultados com meus olhos naturais. Eu escolho crer nas tuas promessas acima dos sintomas que ainda sinto. Escolho confiar no teu poder acima dos diagnósticos médicos. Escolho declarar cura mesmo quando meu corpo ainda manifesta sinais de doença. Porque tu és o Deus que chama as coisas que não são como se fossem. E eu me alinho com a tua palavra ao declarar que estou curado pelas chagas de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Senhor Deus, eu continuo diante do teu trono clamando pela restauração profunda e completa de cada área da minha saúde, que ainda precisa do teu toque curador. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Tu és o médico e eu sou o paciente que confia inteiramente nas tuas mãos habilidosas que nunca falham, que nunca cometem erros e que sempre completam a obra que começam. Eu me rendo completamente ao teu processo de cura, sabendo que tu não fazes nada pela metade, que tu não deixas obra inacabada e que tu me restaurarás por completo porque este é o teu caráter e esta é a tua vontade para minha vida. Senhor, eu te peço que restaures minha capacidade de me recuperar de doenças e lesões com a rapidez e eficiência que meu corpo deveria ter. Durante os anos de batalha, minha recuperação se tornou lenta e difícil. Pequenas doenças se arrastavam por semanas, ferimentos simples demoravam a cicatrizar. E meu corpo parecia ter perdido a capacidade de se curar, que tu colocaste nele desde a criação. Mas eu declaro que esta capacidade é restaurada agora. Meu corpo volta a se recuperar rapidamente, a cicatrizar eficientemente, a combater doenças com vigor, porque tu estás restaurando todas as funções que o inimigo Senhor Deus Todo-Poderoso
Eu chego agora à parte final desta oração com um coração transbordante de gratidão, de fé e de expectativa pelo que tu já fizeste, pelo que tu estás fazendo neste exato momento e pelo que tu ainda farás em minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa que começou esta oração, porque algo poderoso aconteceu no mundo espiritual enquanto eu derramava meu coração diante de ti. As armas foram quebradas, as fortalezas foram derrubadas. A restauração começou. E agora eu me levanto para declarar vitória completa sobre tudo aquilo que o inimigo planejou contra mim, sabendo que tu és fiel para completar a boa obra que começaste. Eu declaro neste momento, com toda a autoridade que me foi concedida como filho do Deus Altíssimo, que nenhuma arma forjada contra minha vida prosperará a partir deste dia. Não importa quantas armas ainda serão criadas nas oficinas do inferno. Não importa quantos planos malignos serão traçados contra mim nas reuniões dos principados e potestades. Não importa quantas pessoas se levantarão para me fazer mal, porque tu és meu escudo, minha fortaleza, minha torre forte, e debaixo das tuas asas eu encontro refúgio seguro. O inimigo pode tentar, mas ele não terá sucesso, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu declaro que minha vida está escondida com Cristo em Deus, e nenhum poder das trevas pode alcançar aquilo que está guardado no lugar secreto do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Todo-Poderoso, eu descanso à sombra do Onipotente, e desse lugar de segurança eu observo a derrota dos meus inimigos, sem ser atingido por suas flechas. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o mal não chegará até mim, porque tu deste ordens aos teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu caminho sobre serpentes e escorpiões, eu piso sobre leões e cobras, e nada, absolutamente nada poderá me fazer dano. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo me cobre completamente, da sola dos meus pés ao topo da minha cabeça, e esse sangue precioso é uma barreira intransponível para todo espírito maligno, toda maldição, todo feitiço e toda obra das trevas. O mesmo sangue que derrotou Satanás no Calvário continua fluindo com poder sobre minha vida, e cada vez que o inimigo olha para mim, ele vê o sangue do Cordeiro que o lembra da sua derrota eterna. Eu sou comprado por preço, redimido pelo sangue, selado pelo Espírito, e nenhuma reivindicação do inferno tem validade sobre minha vida. Eu declaro que a partir deste momento, eu caminho em novidade de vida, deixando para trás todo o peso das batalhas passadas e abraçando o futuro glorioso que tu preparaste para mim. O velho ficou para trás, as feridas estão sendo curadas, as cicatrizes se tornarão testemunhos, e cada área da minha vida que foi atacada se tornará um troféu da tua graça restauradora. Eu não serei definido pelo que o inimigo fez contra mim, mas serei conhecido pelo que tu fizeste por mim e através de mim. Minha história não é de derrota, mas de vitória, não é de destruição, mas de restauração, não é de morte, mas de vida abundante. Eu declaro saúde completa sobre meu corpo, minha mente e minhas emoções. Eu sou curado pelas chagas de Jesus, restaurado pelo poder do Espírito Santo e renovado pela palavra de Deus que é vida para todo o meu ser. Cada célula do meu corpo responde ao comando do Criador e entra em alinhamento com o propósito original para o qual foi criada. Doenças não têm permissão para habitar em mim. Enfermidades não têm autoridade sobre mim. E todo diagnóstico negativo se curva diante do nome que está acima de todo nome. Eu viverei e não morrerei, e contarei as obras do Senhor na terra dos viventes. Eu declaro prosperidade sobre minhas finanças, meu trabalho e todos os meus empreendimentos. As portas que o inimigo fechou são abertas agora pela mão poderosa de Deus. As oportunidades que foram roubadas são devolvidas em dobro, e os recursos que foram bloqueados fluem agora em minha direção como rios de águas vivas. Eu sou abençoado para ser bênção, próspero para avançar o reino de Deus, e abundante para suprir não apenas minhas necessidades, mas também as necessidades daqueles que tu colocares em meu caminho. A escassez não é minha porção, porque eu sirvo ao Deus da abundância infinita.
Eu declaro restauração completa sobre minha família, meus relacionamentos e todas as conexões que o inimigo tentou destruir. Onde houve divisão, haverá unidade. Onde houve mágoa, haverá perdão. Onde houve distância, haverá proximidade. Onde houve palavras duras, haverá palavras de amor e encorajamento. Minha casa é consagrada ao Senhor. Minha família serve ao Deus vivo, e nenhuma arma de divisão terá mais poder sobre nós. Somos unidos pelo amor de Cristo, fortalecidos pela sua graça e protegidos pelo seu poder. Eu declaro clareza sobre meu propósito, direção sobre meus passos e sabedoria para cada decisão que precisarei tomar daqui em diante. O tempo de confusão acabou. O tempo de incerteza ficou para trás. E eu caminho agora com confiança no caminho que tu preparaste para mim antes da fundação do mundo. Tu ordenarás os meus passos. Tu iluminarás minha vereda. Tu me guiarás com teus olhos, e eu não tropeçarei porque tu seguras minha mão direita. Meu propósito é claro, minha missão é definida, e eu cumprirei tudo aquilo para o qual fui criado. Eu declaro alegria inquebrável, paz inabalável e esperança que não se envergonha sobre minha alma. O inimigo não roubará mais minha alegria, não perturbará mais minha paz, não destruirá mais minha esperança. Eu escolho me alegrar no Senhor sempre. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu me apego à esperança que é âncora da minha alma. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, mesmo quando os ventos soprarem forte, mesmo quando as ondas se levantarem ao meu redor, eu permanecerei firme porque minha alegria, minha paz e minha esperança não dependem do que acontece ao meu redor, mas de quem habita dentro de mim. Eu declaro que o Espírito Santo que habita em mim é maior do que qualquer espírito que opera no mundo. E por isso eu não tenho medo do que o homem pode me fazer. Não tenho medo do que as trevas podem tentar contra mim. Não tenho medo do futuro desconhecido que se estende diante de mim. O medo não é minha porção. A ansiedade não é minha herança. O tormento não é meu destino. Eu sou filho do Rei dos Reis, herdeiro das promessas eternas, e eu caminho com a cabeça erguida, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Eu declaro que esta oração não volta vazia, mas realiza aquilo para o qual foi enviada, assim como a palavra de Deus que sai da sua boca e não volta sem cumprir seu propósito. Cada palavra que foi pronunciada nesta oração está registrada nos céus. Cada declaração foi ouvida pelo Pai. Cada clamor chegou ao trono da graça. Os anjos foram mobilizados. O mundo espiritual foi impactado. E as mudanças já começaram a acontecer, mesmo que meus olhos naturais ainda não possam ver. Eu creio antes de ver. Eu agradeço antes de receber. Eu celebro antes de experimentar, porque esta é a natureza da fé que agrada ao coração de Deus. Eu declaro que a partir deste momento, eu não sou mais vítima, mas sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu não sou mais oprimido, mas sou livre pelo poder do Espírito Santo. Eu não sou mais doente, mas sou curado pelas chagas do Cordeiro. Eu não sou mais pobre, mas sou próspero pela graça abundante de Deus. Eu não sou mais confuso, mas tenho a mente de Cristo. Eu não sou mais fraco, mas sou fortalecido pelo poder que opera em mim. Eu não sou mais sozinho, mas sou acompanhado pelo Deus que nunca me deixa nem me desampara. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus Cristo, colocando cada palavra, cada declaração e cada pedido debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum poder do inferno pode reverter o que foi estabelecido nesta oração. Nenhuma força das trevas pode anular o que foi declarado diante do trono de Deus. Nenhum inimigo pode roubar as bênçãos que foram liberadas sobre minha vida. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Deus declarou, ninguém pode contradizer. Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste, porque tu me respondeste, porque tu agiste em meu favor. Eu te agradeço pela quebra das armas, pela restauração da minha saúde, pela renovação da minha mente, pela cura do meu coração. Eu te agradeço pelo futuro que tu preparaste, pelas bênçãos que tu reservaste,
pelas vitórias que tu já garantiste. Eu te agradeço porque tu és bom, porque tua misericórdia dura para sempre, porque teu amor por mim é inabalável e eterno. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem somente a ti, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade, eu declaro esta oração satisfeita, completa e selada para a glória de Deus. Amém e amém.